Olá pessoal, para quem está assistindo esse vídeo é a primeira vez, né? Meu nome é Ângelo e aqui eu tô falando, nesse vídeo eu vou estar abordando aí, né, a respeito aí do teorema de Thevenin e o teorema de Norton. No vídeo anterior que eu havia gravado e publicado também, né, eu vou deixar aí no final desse vídeo, né, o link dele. Eu falei um pouco da parte mais teórica, né, a respeito desses dois teoremas e fiz uma aplicação, né, por meio de simulação nesse circuito aqui que eu apresento, né. Então eu tenho aqui um circuito e aí eu tenho algumas cargas, né, de valores diferentes, onde eu quero conhecer aí o comportamento, né, de algumas grandezas, né, tensão e corrente, quando aplicado aqui esse circuito, né. Então vimos aí que quando se aplica aí o teorema, né, de Thevenin e de Norton, é possível tornar os cálculos mais simples, né? Não precisa aí dessa complexidade toda. E aí para exemplificar mais aí, né, e fixar mais esse conceito, eu vou estar aí resolvendo mais um exercício aí, onde eu vou estar aí falando sobre dando continuação aí sobre esses dois teoremas aí de Thevenin e Norton. Então aqui é um exercício, né, ele dá esse circuito e pede para determinar aí o valor dessa corrente, né, que passa sobre esse resistor, né. Vamos considerar que esse nosso elemento é o nosso objeto de estudo e se deseja conhecer o valor dessa corrente por meio do circuito equivalente Thevenin. Então, como já foi dito, né, o circuito equivalente Thevenin ele é formado por uma fonte de tensão independente ligada em série com um resistor, né, que representa aí a resistência equivalente do circuito, né, original, né, com as fontes de tensão ou de corrente, né, ou ambas, quando elas estão desligadas. Nesse circuito aqui nós temos duas fontes independentes, né, uma de tensão, uma de corrente, e a nossa carga é esse resistor de 6 ohms. Então, aplicando o teorema de Thevenin, nós iremos aí obter o valor da fonte Thevenin. De que forma? O teorema de Thevenin ele diz o seguinte, que a tensão Thevenin, né, é a tensão nos terminais onde a carga está ligada, onde ela vai ser conectada, sem que a mesma esteja lá, ou seja, o circuito, né, ou seja, os terminais onde a carga é conectada, eles vão estar abertos. E aquela tensão encontrada, né, medida ou calculada nesse ponto, é o valor da tensão Thevenin. Eu já tinha falado sobre isso, mas o fato de usar aí o teorema de Thevenin, né, e ter no final um circuito mais simples para se realizar os cálculos, não dispensa a aplicação aí das leis de Kirchhoff, superposição ou um outro método para obter aí os parâmetros. Então é necessário aí, né, na maioria dos casos, aplicar aí a lei de Kirchhoff, né, ou superposição para determinar aí os parâmetros que compõem aí os circuitos equivalentes Norton e Thevenin. No nosso caso aqui, né, primeiramente vamos analisar o circuito por meio do equivalente Thevenin. Então, retirando, veja que aqui, né, ao canto eu tenho o circuito original, aqui nos pontos, nos terminais A e B é onde se encontra ligado a minha carga, né? E como ela é meu objeto de estudo, então eu tenho que retirá-la do local, né, dos terminais, desconectar, como está aqui, deixar o circuito aberto, e aí determinamos aí o valor dessa tensão aqui nesses terminais. Aqui, né, a forma como vai ser feito isso é diversa, mas aqui eu usei aqui a lei dos nós, né, a lei das correntes do nó, e fiz aqui uma representação matricial, né. Eu já fiz um vídeo falando como montar as equações, né, utilizando aí essa forma matricial, né, essa representação matricial. Pode ser visto aí em vídeos anteriores, né, que eu publiquei nessa mesma playlist. E aí, né, chegamos aí a essa estrutura aqui, né,
E aí chegamos a um valor, como se deseja, né, apenas saber a tensão TVNAM. Então, fazendo aí os cálculos, né, por meio de determinante, temos aí que o valor da fonte de tensão TVNAM é igual a 28 volts. Então, um dos parâmetros, né, do circuito equivalente TVNAM já foi obtido. O teorema ele diz também que o valor da resistência equivalente TVNAM, né, ou da resistência equivalente Norton, né, que são iguais, o procedimento para se calcular são os mesmos. Ela diz o seguinte, que o valor da resistência equivalente TVNAM é a resistência, né, do circuito, olhando pelos terminais da carga, né, sem que a carga esteja inserida nesse circuito, né, e em que as fontes independentes estejam desligadas. Ou seja, nós temos aqui, né, uma fonte de tensão e aqui uma fonte de corrente. Para que eu garanta que a minha fonte de tensão está desligada, ou seja, eu tenho que considerar aqui uma tensão nos terminais aqui onde a fonte está ligada de 0 volts. Eu vou obter isso extraindo a fonte desse ponto, e nos terminais onde ela estava ligada eu insiro aqui um curto-circuito, como foi feito aqui, né? Então aqui eu tirei, né, a fonte e fiz um curto-circuito. Eu estou zerando aqui a tensão da fonte de tensão. No caso da fonte de corrente, né, eu zerar ela eu tirar ela do local e deixar o circuito, né, o ramo onde ela está conectada, aberto. Então eu não tenho corrente aqui, então a minha corrente aqui é zero, então eu estou zerando a minha fonte de corrente. Fazendo isso, eu vou agora calcular, né, a resistência equivalente desse circuito, enxergando pelos terminais onde a carga será conectada. E quando é feito isso, né, a gente pode observar que esse resistor aqui de 4 ohms está em série com esses dois resistores que estão em paralelo. Então, fazendo aí a associação desses resistores, chegamos aí a um valor de resistência do resistor equivalente TVNAM de valor igual a 8 ohms. Então, aqui já foi possível obter aí os dois parâmetros necessários para formar aí ou montar o circuito equivalente TVNAM. Montando aqui o circuito equivalente TVNAM, né, o circuito equivalente, você tem um resistor ligado em série com uma fonte de tensão. Insiro aqui, né, os parâmetros calculados, né, então eu tenho aqui 28 volts, que foi o valor encontrado, e aqui 8 ohms, que foi o valor também calculado. Agora fica mais fácil, né, obter aí o valor dessa corrente, uma vez que aqui eu só preciso aplicar lei de Ohm. Então a minha corrente, né, I vai ser igual a minha tensão da fonte dividida aí pela a soma dessas duas resistências. Então isso aqui vai dar igual a 2 amperes. Embora o problema não pede, né, mas aí eu calculei também a tensão, né, a tensão nos terminais aqui da carga, ela vai ser igual, né, aqui eu fiz por divisor de tensão, mas uma vez que já tem o valor da corrente que passa pelo resistor, aplica-se a lei de Ohm também, e aí eu obtenho o mesmo resultado, né? Então aqui está calculado, né, analisado as duas grandezas, né, sobre esse resistor, que é o nosso elemento de estudo, utilizando aí o teorema de TVNAM, o circuito equivalente TVNAM. Eu vou usar esse mesmo circuito, né, para fazer esse mesmo cálculo, só que agora eu vou utilizar o teorema de Norton. Então eu tenho aqui o mesmo circuito. Então, como é que eu obtenho, né, o valor da corrente da fonte de corrente Norton? Pelo teorema ele diz que a corrente Norton, né, da fonte Norton, é a corrente de curto-circuito nos terminais onde a carga será conectada. Ou seja, eu extraio o meu elemento de estudo, né, no caso o meu resistor, né, dos terminais onde ele está inserido, e entre os terminais eu insiro ali um curto-circuito.
E a corrente que passa por esse curto-circuito, o valor dela é igual ao valor da minha fonte de corrente Norton. Então, da mesma forma, né, fazendo o cálculo aí, né, aqui eu adotei também, né, usei aqui a equação dos nós, né, eu optei por ela, né, poderia ser outro método. E aí, fazendo os cálculos, né, eu determinei aqui esse nó aqui como Vx, a corrente aqui X, e chego aqui no resultado, né, em que essa corrente, que no caso aqui, né, o valor de IN o valor dessa corrente aqui, né, da fonte de 3 amperes, mais essa corrente X. Então, como aqui já foi calculado o valor de X, então IN é igual a X mais 3, né, que é o 3 amperes, e aí resulta que o valor da fonte de corrente Norton é igual a 3,5 amperes. Como o procedimento para calcular a resistência equivalente Norton é igual ao procedimento utilizado para calcular a resistência equivalente Thevenin, então já foi feito, né, segue os mesmos passos. E aí, por fim, né, temos aqui o circuito equivalente Norton, que é formado por uma fonte de corrente independente ligada em paralelo com um resistor, né, que é a resistência equivalente aqui. E aqui você veja que utilizando aí, independente do uso, né, do equivalente Norton ou do equivalente Thevenin, é possível chegar ao mesmo resultado, né? Usando o equivalente Thevenin, a corrente I é igual a 2 amperes, e usando aí o equivalente Norton também chega ao mesmo resultado. Então veja que é uma aplicação muito boa, né? Tendo em vista que se fosse aqui, tivesse aqui vários resistores, né, a serem analisados, fica muito mais conveniente, né, usar um circuito simplificado para fazer essa análise. Então, assim, esse foi um exemplo usando aí fontes independentes, né, de tensão de corrente. E eu vou mostrar um outro exemplo, né, onde eu vou mostrar uma particularidade quando se tem aí fontes controladas, né? Existem umas particularidades quando se tem fontes controladas. Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou mostrar para vocês aí num outro vídeo como se processa, como se faz, né, esse cálculo, principalmente para encontrar aí o valor da resistência equivalente, né, quando se tem fontes controladas. Então eu vou fazer isso num outro vídeo para o vídeo não ficar tão extenso. Então, caso vocês tenham gostado aí da explicação, né, ou se ficou alguma dúvida a respeito de como fazer, né, esses cálculos, como obter os parâmetros aí da fonte de tensão Norton, a fonte de corrente Norton, a fonte de tensão Thevenin, a resistência equivalente. Se for alguma dúvida, como aplicar aí os procedimentos para poder determinar esses parâmetros, né, e assim montar os circuitos equivalentes Thevenin e Norton, deixa aí nos comentários. Se tiver algum exercício que vocês tenham tentado fazer e não conseguiu chegar aí no resultado, deixa aí também, tem meus e-mails aí, vocês podem mandar e-mail aí para mim, enviar o exercício, a gente tenta ajudar vocês. E se gostou, né, dá aquele like aí e se inscreve se ainda não é inscrito, né, compartilha com os amigos, né, divulga aí o nosso trabalho aí, para a ideia é difundir aí conhecimento com vocês. Então, forte abraço, e eu vou estar postando aí um segundo vídeo falando a respeito aí da aplicação do teorema de Thevenin e Norton quando o circuito ele é formado não só por fontes independentes, como também por fontes controladas. Então, um forte abraço aí, galera.